Estados Unidos já pediu extradição de vários ex-presidentes, cara corrupto. A hora que Estados Unidos falar assim, ó, esse corrupto aí pisou fora do Brasil, ou sei lá de onde, tá preso. Tá preso. Não vão querer fazer. Se tiver esse apoio internacional que hoje você não vê. Utiliza pactos bilaterais, a legislação internacional. Por que só a parte ruim da ONU, dessas convenções da ONU, são utilizadas? Pegam a Convenção de Palermo contra o crime organizado, as resoluções e convenções da ONU contra a corrupção e narcotráfico. Usa isso aqui no Brasil, já é lei mesmo. Use isso para o Brasil. Ninguém fala disso, ou pouca gente. São tantas ideias que você tem, você vai ser candidato a algo esse ano para colocar isso em prática? Esse é o ponto. A gente era escudeiro. Nós éramos assessores, né? É técnico, a gente é professor de federal. Era pago para pensar, professor de federal. E aí, quando a gente chega no governo, a gente vê que nada daquilo foi implementado. E eu fiz uma live com um padre Rodrigo. Ele é chileno. E ele falou assim, Arthur, quando você olha em volta e ninguém resolve o problema, você que tem que resolver. Então a gente não era político, eu e meu irmão. A gente virou pessoas públicas, ficou conhecido. E a nossa intenção não era ser pessoa pública, a gente é tímido. Se você for perceber, nós somos pessoas tímidas. Mas a gente acabou vencendo essa timidez e acabou aparecendo. A gente entrou para essa vida mais publicizada e a gente decidiu agora no começo do ano, justamente, assim, foi uma coisa de, não, você não pode. Em abril de 2017, quando a gente conheceu, então, o capitão Bolsonaro, ele apertou a nossa mão e falou, presidente, a gente vai acabar com esse sistema podre e corrupto. Dou minha palavra de honra militar. Apertou nossa mão. A gente falou, a gente vai colocar nossas famílias na reta. Vou fazer. Quando a gente viu que não foi implementado, e principalmente, nessa época, muita gente falava, vocês não podem apoiar o Bolsonaro, isso é uma canoa furada, sai dessa, vocês vão acabar com sua carreira acadêmica. Realmente acabou. Realmente nossa carreira acadêmica acabou. Fomos ameaçados na universidade quando a gente apoiou o Bolsonaro. Riscaram meu carro. Eu processei 2 alunos que ganhei. Inclusive um aluno falou que tinha que levar chute na boca, soco na cara para aprender. Aluno seu? Aluno meu, aluno da Universidade Federal. E foram condenados. E aí, quando a gente chega agora, viram pra gente e falam, vocês não podem ser candidatos, vocês não podem fazer nada, fica na sua. Foi justamente quando falam pra gente que não pode, é aí que a gente vai fazer mesmo. E a gente agora é pré-candidato, o meu irmão é pré-candidato ao governo de São Paulo, e eu sou pré-candidato ao Senado de São Paulo, a gente aqui só em São Paulo, que é um partido, é o 35 por Mais Brasil, e nós não temos que subir em palanque de centrão, não temos que subir em palanque com nenhum corrupto, com nenhum cara que foi preso no mensalão, com ninguém que tem nome na lista da Odebrecht. Essa é a história. Vocês entraram recentemente você e seu irmão, com uma ação no STF contra o deputado Eduardo Bolsonaro por ofensas em tese contra a honra de vocês. Que história é essa? Como é que é isso? A história foi a seguinte, foi ocorrendo esse distanciamento. Enquanto a gente estava nos Estados Unidos, a gente se dava muito bem com eles. Viajamos juntos. São pessoas simples mesmo. Mesmo depois que saíram do governo, continuavam tendo relação? Mesmo depois que saíram do governo, estava numa boa. A questão é a seguinte, o Eduardo, por exemplo, já não... Quando ele ia para os Estados Unidos, para Washington, ele já não falava com a gente. Foi várias vezes para lá e nunca falou conosco. Tudo bem, a gente seguiu conversando. E foi vendo o rumo muito errado que estava indo. Ele ia fazer o que lá? Qual que é o ponto aí? As coisas dele. Ele chegou até a visitar ali o Olavo de Carvalho. Ia lá fazer as coisas dele, essas viagens que ele faz. E aí foi ocorrendo aí as ligações do presidente. Nós paramos de elogiar, até porque a gente, nas funções, não podia participar de atritos políticos com os países membros. Então seria mais ou menos eu falar assim, olha,
a política aqui da Costa Rica está excelente, parabéns. Eu não posso fazer um post assim. Nem elogio, nem crítica. Assim, eu tenho que evitar. Era um cargo que envolvia muita diplomacia. Sim. Então eu evitava. A gente se distanciou bastante disso. Ficava lá, fazia comentários, não sumimos das redes, não sumimos das redes. Quando chegou em janeiro, que a gente veio para o Brasil, houve ali uma máquina na internet para assassinar nossa reputação. Foi muito forte, virulento. Pegaram ali prints, por exemplo, pegaram um print meu, o Monark ali do Flow, ele tinha falado, olha, eu acho que o Estado tem que tirar o pé da cabeça do cidadão. Aí eu falei, parabéns pela lucidez. E aí eles colavam, punham um outro print dele falando de terceira via, falavam, olha, tá vendo, são traidores que querem terceira via. Hoje mesmo eu vi aqui os caras elogiando o Monark, o Paulo Figueiredo elogiando o Monark. Ninguém falou que ele é traidor. Então começou a vir, avassalaram ali que a gente era traidor. E houve um abalo ali, a gente teve bastante, um inchamento virtual, Traidor por quê? Não importa, vocês são traidores. E aí, passou no caso até que uma mulher ali falou, olha, eles deviam ser presos, acho que até vai ter uma jogada que eles vão ser presos, vai ser bom para eles. Como vai ser bom? Aí foi o secretário de Cultura, deu um like ali, falou, dei like mesmo, prisão ilegal. E o Eduardo defendeu o cara. Então, essa história de prisão ilegal, aquilo que eu falei, a gente está entrando aí num Teatro das Tesouras 2, a gente está aqui no Brasil Paralelo. Para mim é um Teatro das Tesouras 2, por quê? Quem são os lados aí? A gente viu o seguinte, você tem um centrão camuflado de direita, falando, olha, você pega vários personagens, faz o teste, pega os nomes, eu não vou nem dizer, pega o nome, Ciro Nogueira, que o presidente falou que é a alma do governo. Coloca Ciro Nogueira propina no Google, veja o resultado. Pegue Fábio Faria é propina, veja o resultado, não vou falar nada. Flávia Arruda, faça o teste. Valdemar da Costa Neto, faça o teste. Não, esse aí o Google nem comporta. Pronto, o presidente chegou e falou, Valdemar da Costa Neto é um cara de honra, é um cara de palavra. Abraçou ele ali. Eu falo isso porque ele foi condenado pelo Mensalão, né? Ele foi condenado e preso. Estava lá, tem foto dele saindo da prisão com o Zé Dirceu. Enfim. E aí, diante disso tudo, nós somos os vilões e esses caras são os aliados de suma importância. A coisa vai acontecendo. O Teatro das Tesouras coloca o nome do Tarcísio como o verdadeiro aliado, o homem impoluto. Tá bom. Mas não é? Aonde que ele, assim, minha relação com ele sempre foi boa no governo. É um cara muito amável. Você nunca viu uma crítica contra ele do PT, da Globo, da Folha. Pelo contrário, só elogios. Todos elogiam ele. Ele, muito ligado ao Temer, ele tomou a decisão dele de entrar aí na política pelo Temer, está na internet uma entrevista dele. Então, é um cara que a Folha falou que ele é o Tarcísio 2 vezes. Você já viu a Folha elogiar alguém? Está elogiando o Tarcísio. Ele foi várias vezes na Globo. Pedro Bial, ele foi 2 vezes. Ele falou, é uma honra ir na Sadi, na Globo News. É um cara do establishment, para dizer o mínimo. É um positivista para mim. Eu acho que ele tem uma vertente positivista. É um cara do sistema. E aí, diante disso tudo, ele estava sendo o cara a ser preservado. E a gente estava sendo as pessoas a serem expurgadas. Aí surge a questão do indulto do Daniel Silveira. Como o presidente foi deixando isso acontecer, essa entrada do Centrão e sem tomar as atitudes possíveis, por quê? Importante a gente abrir um parênteses. Jorge Oliveira foi padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro. Jorge Oliveira, ele foi secretário de Assuntos Jurídicos desde o começo do governo. Ele é um cara ligado à família, o pai dele trabalhava com o presidente, com o capitão, né, com o deputado, vários anos. Esse cara começou a abrir as portas para o Centrão. Foi esse cara. Ao ponto que, quem está assistindo ao Brasil Paralelo, eu fiz um vídeo, um react, no meu canal do YouTube, mostrando a sabatina do Jorge Oliveira no TCU. Façam o teste, não acreditem em mim. Na sabatina começa com Omar Aziz,
falando assim: meu querido Jorge, para mim o senhor tem um currículo exemplar. Para mim o senhor já está aprovado aqui. Aí, Renan Calheiros: presidente, vamos facilitar aqui para o Jorge Oliveira, já bota para votar antes da sabatina. Você já viu o Renan Calheiros defender alguém? Aí vem o Randolph Rodrigues. Bruno, você já viu o Randolph sereno, tranquilo, manso? Difícil. O Randolph está manso, tranquilo. Ministro Jorge, com o senhor não tem conflitos. E aí ele fala ali, afabilidades. Terminam rapidinho, 29-3, a votação que ele passou ali na sabatina. O Randolph levanta e abraça o Jorge. Esse é o novo Teatro das Tesouras, é o Teatro das Tesouras 2, que você vê essa falsa briga, como se fosse PSDB e PT, e no final é todo mundo se abraçando. Só que agora a diferença é a seguinte: tem uma reportagem, tem uma entrevista do Tarcísio falando assim: eu tentei levar o Geraldo Alckmin para o Bolsonaro relutou. E o Geraldo Alckmin, antes, era o Teatro das Tesouras que o Brasil Paralelo fez. E hoje eles estão abraçados. Era aquilo: se você não era PSDB, você era PT. Hoje, se você não defende incondicionalmente o Centrão, você é PT. É a mesma coisa. Não mudou. E para te responder aí do Eduardo Bolsonaro... Isso, a ação contra ele. Aí, nessa questão, desde o Jorge Oliveira, que foi entrando o Centrão, depois veio o André Mendonça trazido ali, também com ligação com o Toffoli, foi trazido pelo Jorge Oliveira. O ministro Cássio Nunes também, indicado. Isso aí foi seguindo o Bolsonaro. E aí a teoria, tem uma entrevista do Jorge Oliveira dizendo: eu falei para o presidente, eu fui um dos primeiros, tenho como um orgulho, assim, para não colocar o Ramagem. E eu lembro de falar na época, porque eu não fazia parte de assessoria. Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Exato. Eu falei: mas não está na Constituição? Eu falei: presidente, está na Constituição. É prerrogativa do presidente indicar o diretor da Polícia Federal. Qual é a forma de interpretar diferente do que está aqui? E mesmo assim, Jorge: não, veja bem, não. E daí vem essa teoria que o presidente não pode fazer nada, que foi passado para essa ramificação de internet, esses youtubers, esse pessoal de Twitter, falar assim: não tem o que fazer, o presidente não pode fazer nada, e se você criticar, você é traidor. Esse é o bingo do Centrão. Quando chega a condenação do Daniel Silveira por 9 anos de prisão, de reclusão, a militância não aguentou, falou: não, para, isso é demais, isso já não pode. E sou o alarminho ali, vamos fazer o quê? Faz uma cortina de fumaça. Para mim, é uma cortina de fumaça, porque é pontual e não resolve o problema. Fazem um indulto. Aí eu fiz uma conversa de Twitter, aquelas spaces do Twitter, de 2h40. Eles pegaram 43 segundos do que eu falei, que era o seguinte: ipsis verbis, literalmente, o indulto foi uma bela sacada. Só que isso não vai resolver, em definitivo, e lá na frente podem utilizar contra o povo, porque podem utilizar isso para soltar lavador de dinheiro, cara de lavar de dinheiro, e corrupto, porque foi feito individualmente. Foi isso que pegaram de mim. E aí começaram a circular como se eu fosse contra o indulto do presidente e a favor da prisão do Daniel. E você não é, de fato? Você acha que ele é válido? É evidente que não, eu sou contra a prisão do Daniel, totalmente. Você pode até criticar a forma como ele falou, mas ele é um deputado federal. Imunidade. Imunidade. Ele tem que ser contundente no que ele falar. Agora, o Eduardo pega isso, coloca no Twitter dele e fala assim: não tem outra coisa para chamar esses dois que não 2 filhos da UTA. Colocou isso daí. Não foi do nada, não foi... Botou isso daí. Por conta desse trecho. Por conta disso. Falou que a gente era... Enfim, xingou nossa mãe. E é o meu direito de não aceitar. Eu escrevi isso no Twitter. Eu falei: olha, do mesmo jeito que eu processo... você é a favor da censura? Não. O cara me xinga, ele não foi censurado. Tanto que ele pôde me xingar. A censura é não deixar ele nem falar.